Dando continuidade, aqui, ó, metais alcalinos, foi tudo aquilo que eu acabei de falar, né? Metais alcalinos terrosos, né? Aí metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres, né? Os lactanídeos e o actinídeos. Agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades periódicas e a periódica dos elementos químicos, tá? Propriedades periódicas são propriedades dos elementos que ora aumentam e ora diminuem com o aumento do número atômico. Exemplo, raio atômico, eletropositividade, eletronegatividade, potencial de ionização, eletroafinidade, volume atômico, densidade e pontos de fusão e ebulição. Dando continuidade, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre esses exemplos que eu acabei de citar, né? De forma resumida, mas vamos lá. O primeiro que eu vou falar é sobre o raio atômico, que é a distância entre o núcleo do átomo e o seu elétron mais externo. O raio atômico aumenta de cima para baixo nos grupos, porque se aumentam as camadas eletrônicas, né? Já nos períodos, em razão do efeito de carga nuclear, maior força de atração do núcleo com o aumento do número atômico. O raio atômico aumenta da esquerda para a direita. Aqui, como a gente vai ver aqui um pouco nesse gráfico aqui, nessa figura, a gente vai falar sobre a eletropositividade, né? A gente vai vendo aqui que vai subindo, vai descendo e vai mostrando, né? Tem um raio atômico, tem a eletropositividade, tem a afinidade eletrônica, mas a eletropositividade é o oposto da eletronegatividade. E indica a tendência do átomo em se afastar de seus elétrons na força de uma ligação química. Na tabela periódica, aumenta da direita para a esquerda nos períodos e de cima para baixo nos grupos. Também é denominada caráter metálico. Aí a representação de como a propriedade periódica se alternam na tabela, né? Na tabela periódica. Aqui é a eletronegatividade, né? A eletronegatividade é uma medida da intensidade com que o átomo consome, atrai elétron para si em uma ligação química. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nos grupos. Os halogênios, que eu já citei anteriormente, né? O nitrogênio e o oxigênio são os elementos mais eletronegativos que existem na tabela periódica. Aqui, como podemos ver no gráfico, né? Aqui na figura, aqui ó, baixa, média e alta temperatura. Negatividade, eletronegatividade, tá, gente? Próximo. Agora eu irei falar um pouco sobre as propriedades aperiódicas. São propriedades dos elementos que apenas aumentam ou que apenas diminuem com o aumento do número de átomos. Exemplo, massa atômica, calor específico, entre outros. A massa atômica, por exemplo, somente aumenta à medida que o número atômico aumenta, exceto em alguns casos. As principais propriedades aperiódicas são massa atômica, calor específico, dureza e índice de refração. Eu acho que eu coloquei um gráfico aqui pra gente... coloquei, tá bem aqui. Vamos lá. A massa atômica é a própria massa do átomo, medida em uma unidade de massa atômica. A massa atômica aumenta com a elevação do número atômico dos átomos da tabela periódica, sem qualquer dependência com os outros períodos ou grupo. Já o calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de substância sem que ocorra alteração
do estado físico. Considerando os elementos, né, no estado sólido, o calor específico diminui com a elevação do número atômico. Já a dureza é a propriedade física da substância no estado sólido e se refere à sua resistência e danos. Risco ou penetração quando pressionada. Essa propriedade depende de alguns fatores específicos e aumenta com a elevação do número atômico. Já o índice de refração né, é uma propriedade física e se relaciona com a diferença da velocidade da luz em dois meios diferentes, elementos de maior número atômico e continuando. Elementos de maior número atômico tendem a diminuir, a possuir maiores índices em relação de refração, tá, gente? Ó, repetindo. Elementos de maior número atômico tendem a possuir maiores índices de refração. E para finalizar aqui, né, a diferença entre as duas. Qual a diferença entre propriedades periódicas e propriedades aperiódicas? A diferença é que entre elas é a forma como ocorre essa alteração em relação ao número atômico. Entre as propriedades periódicas, as mudanças ocorrem em intervalos regulares com a variação do intervalo regular, com o número de átomos e de elementos, né? Já com a propriedade aperiódica varia de forma contínua, como o número atômico, aumentando ou diminuindo ao longo da tabela periódica. Aqui é um exemplo que eu peguei, né, da propriedade aperiódica, o aumento do ponto de ebulição, e é isso. Aqui são as referências, né, da onde eu peguei toda a pesquisa. E o meu muito obrigado. Obrigado por tudo, né? Por assistir ao vídeo, né? Quem vai assistir. E aqui deixo os meus agradecimentos finais, tá? E é isso.